Você já se pegou em meio a uma tempestade de pensamentos e perguntas, se perguntando por que o mal ainda existe? Como Deus pode ser todo-poderoso e, ao mesmo tempo, permitir que a escuridão do mal se espalhe? Como Ele, sendo o Criador de todas as coisas, pode permitir que Satanás e seus seguidores façam tanto dano ao mundo? O que nos impede de ver a intervenção divina diante do mal evidente que nos cerca? Essas são questões que têm desafiado os cristãos ao longo de toda a história. Vamos então explorar essas dúvidas e tentar entender o que está por trás da paciência divina com o mal. Quando falamos do sofrimento, é difícil não lembrar das tragédias que acontecem ao nosso redor. Guerras, mortes injustas, doenças incuráveis. E a pergunta que surge logo após é: se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele permite isso? Essa pergunta não é só filosófica, ela está no coração de quem sofre, de quem vê a dor alheia. A verdade é que a questão do mal é uma das mais difíceis de ser entendida, especialmente quando olhamos para a situação do mal no mundo de forma tão crua. E não podemos simplesmente ignorá-la ou tentar escondê-la. Ao invés disso, vamos enfrentá-la juntos. Hoje, você vai entender não só o porquê de Deus ainda não ter destruído Satanás, mas também o que esse atraso nos ensina sobre a natureza divina, o poder do livre-arbítrio e o plano de redenção. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer, mas também refletir sobre a mensagem de esperança que ela oferece. Se você já se perguntou, no fundo da sua alma, por que o sofrimento parece ser permitido, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, passamos por essa dúvida. Mas, ao longo dessa jornada, vamos descobrir que Deus está trabalhando de maneira profunda, mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. No princípio, Deus criou os anjos, seres poderosos e perfeitos, feitos para adorar e servir ao Criador. Lúcifer, antes de se tornar Satanás, era o arcanjo mais belo, a estrela da manhã, e sua missão era exaltar o nome de Deus. Deus criou esses seres com uma beleza incomparável, mas também com um livre-arbítrio, um dom maravilhoso, mas que também trouxe a possibilidade de queda. Quando Lúcifer olhou para sua própria beleza e poder, algo em seu coração começou a mudar. Ele não quis mais adorar a Deus, mas quis ser adorado como Deus. Aqui, o orgulho começou a tomar conta de seu ser. O pecado de Lúcifer não foi apenas um erro, foi uma escolha deliberada. Ele olhou para sua posição elevada e desejou ser mais do que isso. Em Isaías 14, 12 a 15, vemos como ele pensava: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O pecado de Lúcifer foi o orgulho, o desejo de ser igual a Deus, de tomar o lugar de Deus. O orgulho é a raiz de toda rebelião contra Deus. Quando Lúcifer fez essa escolha, ele não apenas se rebelou contra Deus, mas contra a ordem divina e contra a harmonia da criação. Não foi uma rebelião silenciosa. O céu, em sua perfeição, se viu em uma guerra espiritual. Lúcifer, com 1/3 dos anjos do céu ao seu lado, tentou derrubar o trono de Deus. Mas, como sabemos, Deus é infinitamente mais poderoso. Ele não precisou de esforço para vencer essa batalha. Com a liderança de Miguel, o arcanjo, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e expulsos do céu. A batalha no céu foi uma metáfora para a luta entre a humildade e o orgulho, entre o desejo de adoração legítima e a tentativa de roubar a glória de Deus. Lúcifer, agora Satanás, e os anjos caídos foram banidos do céu, mas sua guerra não terminou ali. Eles foram lançados à terra, onde o mal continuaria a se espalhar. A expulsão de Satanás do céu não foi o fim da história, mas o começo de uma batalha espiritual. Aqui, a humanidade entraria na mira de Satanás, pois seu desejo era claro: destruir a criação de Deus. Ele tentou corromper Adão e Eva no jardim do Éden, e assim começou o processo de desfiguração do plano perfeito de Deus para o mundo. Deus nos deu o livre-arbítrio,
porque ele não quer adoradores forçados. O livre-arbítrio é o maior presente e o maior risco que ele deu à humanidade e aos anjos. Deus não queria robôs que o seguissem por obrigação, mas seres capazes de escolher. Essa liberdade é o reflexo de sua bondade. No entanto, como vimos na queda de Lúcifer e na queda de Adão e Eva, a liberdade pode ser mal utilizada. O pecado entra no mundo quando há uma escolha de desobedecer a Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, ele lhes dá a liberdade de escolher, mas também uma advertência. De toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quando Eva e Adão desobedeceram, fizeram isso porque a liberdade os levou a duvidar de Deus. Satanás, através da serpente, semeou a dúvida em suas mentes, levando-os a acreditar que a desobediência traria algum tipo de benefício. O que parecia ser uma escolha simples levou à queda de toda a humanidade. A partir daquele momento, a humanidade não só herdou a tendência para o pecado, mas também a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. O mal não é apenas algo que acontece ao nosso redor, mas algo que nasce dentro de nós quando fazemos escolhas que desonram a Deus. Deus, então, não destrói Satanás e o mal imediatamente, porque ele deseja que, por nossa própria escolha, possamos voltar para ele. A luta pelo livre-arbítrio é a verdadeira luta entre o bem e o mal. Uma batalha que todos enfrentam em suas vidas. Deus não destruiu Satanás imediatamente porque há algo maior em jogo: a salvação da humanidade. Na cruz, Jesus venceu Satanás e o pecado. Quando Jesus morre e ressuscita, ele oferece a verdadeira vitória sobre o mal. Satanás achava que havia vencido, mas, na realidade, ele foi derrotado para sempre. A cruz foi o ponto de virada. Jesus, em seu sofrimento, assumiu o mal que o mundo experimenta e, ao ressuscitar, ofereceu a esperança de uma nova vida. Deus, sendo justo, não pode ignorar o mal para sempre. O juízo final está prometido. Satanás será lançado no lago de fogo e todo o mal será erradicado para sempre. O que Deus está fazendo agora é permitir que cada pessoa escolha, e ao final, ele julgará com justiça. Essa é a razão pela qual Deus ainda não destruiu Satanás, porque a vitória sobre o mal será feita de maneira que todos, até mesmo os anjos, vejam e compreendam a justiça de Deus. Deus está, no entanto, permitindo que a história se desenrole. Ele está criando um novo céu e uma nova terra, onde o mal não mais existirá. A promessa é clara: um mundo onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento, onde Deus habitará com seu povo e a vitória de Cristo será totalmente realizada. Até lá, a humanidade é chamada a viver em fé, esperança e perseverança, sabendo que Deus tem um plano redentor e a vitória final já está garantida. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, vemos o sofrimento, a injustiça e o mal dominando. Mas é crucial lembrar que esse não é o fim da história. Embora Deus, na sua soberania, permita que o mal ainda exista, ele não está indiferente ao sofrimento de seus filhos. Em vez disso, ele está trabalhando em meio à dor para trazer redenção. O mal já foi derrotado na cruz e, embora Satanás ainda tenha algum poder agora, ele está derrotado e sua derrota final é inevitável. Nossa luta contra o mal não é uma batalha perdida, mas uma luta em direção à vitória final que Cristo já conquistou. O reino de Deus está avançando e ele está usando cada um de nós para ser uma luz em um mundo de escuridão. Isso nos desafia a viver de forma diferente, com uma esperança e confiança inabaláveis, sabendo que Deus tem o controle sobre tudo. Deus, em sua infinita paciência, permite que o mal continue por um tempo, mas não devemos entender isso como indiferença. Pelo contrário, a sua paciência é uma expressão de seu amor e de sua justiça. Ele quer que mais pessoas venham a conhecer sua verdade.
que mais corações se arrependam e se voltem para Ele. Em sua misericórdia, Ele aguarda, dando tempo para que todos tenham uma chance de ser reconciliados com Ele antes do fim. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao sofrimento e à luta contra o mal, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, guiando-nos, e como cristãos, nossa missão é sermos instrumentos dessa esperança, levando o Evangelho e o amor de Cristo a um mundo que ainda precisa conhecê-lo. A Bíblia nos assegura que, no fim, Satanás e todos os seus seguidores serão finalmente derrotados. Apocalipse 20:10 nos diz que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será punido para sempre. Esse é o fim de todas as forças do mal. Quando isso acontecer, o sofrimento, a dor e a morte não existirão mais, e Deus fará nova todas as coisas. O que nos espera é um novo céu e uma nova terra, onde a presença de Deus será total, e a paz e a justiça reinarão para sempre. Esse é o futuro glorioso que nos aguarda. E, por mais que a batalha pareça intensa agora, nós, como povo de Deus, podemos descansar na certeza de que a vitória já foi conquistada por Cristo. A destruição do mal é garantida, e embora ainda não vejamos sua totalidade, isso não diminui a nossa esperança. Em Cristo, somos mais que vencedores. Então, o que fazemos enquanto esperamos o cumprimento final dessa promessa? A resposta é simples, mas desafiadora. Devemos viver como Cristo viveu. Devemos ser luz no mundo, resistindo ao mal, compartilhando a verdade do Evangelho e vivendo em santidade. Não estamos sozinhos nessa luta. O Espírito Santo nos dá poder, e Deus está conosco a cada passo. O mal pode estar ao nosso redor, mas nossa missão não é simplesmente esperar pela destruição do mal, mas viver de maneira que reflita a vitória de Cristo aqui e agora. Cada ato de bondade, cada escolha de viver conforme os princípios de Deus é uma vitória sobre o mal. Nós, como cristãos, somos chamados a ser testemunhas dessa vitória e a proclamá-la ao mundo. Portanto, o mal não tem a última palavra. Satanás, com toda a sua força, está condenado. A cruz de Cristo, com toda a sua humilhação e sofrimento, é o sinal da vitória. Hoje, ao olharmos para a realidade do sofrimento e da presença do mal, podemos ser tentados a duvidar da justiça de Deus. Mas, na verdade, Ele está em total controle. Ele está permitindo que a história se desenrole de acordo com seu plano soberano, e o mal terá um fim. Enquanto isso, nossa responsabilidade é permanecer firmes na fé, espalhando a luz de Cristo e aguardando o momento em que Ele virá em glória para pôr fim a todo o mal. Que possamos, cada um de nós, ser fiéis até o fim, sabendo que, no final, a vitória será do Senhor. Satanás já foi derrotado na cruz, e Ele virá para restaurar todas as coisas. Nossa missão agora é viver em esperança e compartilhar essa esperança com um mundo que ainda precisa conhecer o poder redentor de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e comentar. Que Deus te abençoe. Até a próxima.